Fala galera, tudo em ordem? Meu nome é Murilo, eu tô aqui com o Vitor. Esse é mais um episódio da segunda temporada do Fuga de Ideias Cast. Um episódio um pouco mais descontraído, né? Um pouco mais informal. E hoje a gente tá aqui com ele, que é graduado em Medicina pela UF, Universidade Federal Fluminense. Tem residência em Psiquiatria e Psicogeriatria pelo IPUB, UFRJ. É mestre e doutor em Saúde Pública pela Fiocruz. Doutor Leonardo Lessa, é um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Murilo, Vitor, agradeço a toda a organização, eu sei que vocês são os porta-vozes aqui talvez do podcast, mas tem todo um time aí que está junto de vocês, né? Agradecer a oportunidade, a recepção, né? Tô feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí, como é que a gente vai começar hoje? Direto no assunto, entendendo um pouquinho sobre a trajetória? São várias perguntas, né? Será que a gente já começa com aquelas que vai colocar numa posição de desconforto? E vamos entender um pouquinho mais sobre essa trajetória. Vamos entender um pouco mais sobre a trajetória, contar um pouquinho, enfim, do que te fez fazer psiquiatria de repente, ou vamos voltar um pouco atrás, fazer medicina, enfim, o que te trouxe hoje para cá, estando como médico, psiquiatra, com toda a trajetória que o senhor tem? Chama de você. Chama de você, acho que a gente tá aqui absolutamente à vontade, né? É interessante a pergunta, a gente se faz isso, essa pergunta acho que ela é recorrente, né? Assim, em algum momento a gente eu pelo menos já respondi isso a mim mesmo e às pessoas, por que psiquiatria, né? Eu estou formado há 20 anos, né? Eu me formei em 2004 e certamente a escolha pela psiquiatria naquela época eu acho que era diferente do que hoje motiva a escolha pela área, né? Eu tive recentemente a informação de que a residência em psiquiatria, se não é a mais procurada, é dentre as 3 mais procuradas, né? E isso foi um percurso, eu acho que da especialidade ao longo dessas últimas 2 décadas, que aí tem aderência a todas as questões epidemiológicas, né, que são relevantes, mas eu acho que naquele momento a minha escolha ela estava muito baseada em aspectos pessoais. Eu acho que ninguém faz psiquiatria impunemente, né? Assim, tem elementos que estão ali presentes. E eu me lembro que a minha dúvida era uma dúvida muito entre uma especialidade cirúrgica, cirurgia geral e psiquiatria. Eu cheguei a ter uma experiência em cirurgia geral, né, mas a cirurgia geral, em algum momento, ela se apresentou como uma especialidade com um repertório de atuação que me parecia super interessante, mas com uma certa esgotabilidade em termos de imprevisibilidades, vamos assim dizer, né? Porque a psiquiatria tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque o potencial de imprevistos e de infidelidades do ponto de vista dos desafios que a clínica apresenta é enorme, né? Então, todo dia a gente tem contato com situações absolutamente inusitadas, né, desafiadoras, né, que colocam a gente a ter que pensar em soluções, em questões clínicas que são absolutamente não vivenciadas, né? E acho que esse é o grande barato, o grande desafio, né, dentro da saúde mental. E assim tem sido, né? A possibilidade está o tempo todo tendo que se revisitar e revisitar questões que até então eram tidas como fechadas e encerradas. Isso não existe em saúde mental, não existe em psiquiatria, né? A minha experiência ao longo desse período tem sido esse potencial desafiador da especialidade, né? Que é diferente, eu acho que de todas as outras especialidades, mas eu acho que a gente é suspeito para falar um pouco, né? Assim, eu sou muito conectado a essa especialidade, né? Sou muito apaixonado pela atmosfera da saúde mental e da psiquiatria, né? Quando você chegou no IPUB, assim, como residente, qual foi a sua primeira impressão? Você ficou na equipe do Alan, né? Eu tinha tido um contato inicial com o IPUB, porque eu era da UF, e quem recebia a gente no instituto era o professor Márcio Amaral. Então, o professor Márcio Amaral foi vamos dizer assim, o meu cicerone dentro dessa experiência institucional, né? E naquela altura a opção era ficar em Niterói, que tinha recém aberto uma vaga de residência. Na própria UF? Na própria UF.
e numa parceria com o Jurujuba, era uma vaga realmente recém-inaugurada, recém-estabelecida, mas a possibilidade de estar no instituto era aquele desafio de estar num ambiente muito mais complexo, diversificado, né, e com muitas potenciais assim, inserções, né, naquele momento. E a chegada na equipe do Alan, eu não me lembro assim de uma causa, de uma justificativa específica que me fizesse escolher. Né? Naquela altura nós éramos em dois residentes por dia, éramos 10 residentes. E ainda com aquele esquema de 2 anos. 2 anos, né? Então você tinha um número de residentes muito menor do que é hoje. E a gente tinha uma ligação do ponto de vista assim, do cotidiano, né? Porque você tinha ali uma equipe que não tinha ainda residente multiprofissional, era uma equipe mais enxuta do que hoje é constituída a equipe de residentes do Instituto. Né? E naquele momento, quem foi residente comigo foi um mineiro, que é o Marcelo Cobucci, que até hoje, recentemente, estava no mestrado profissional lá do Instituto. A gente mantém uma conexão, eu acho que toda a turma, né, daquela época meio que se manteve ali em contato. Né? E é interessante porque a gente estava falando aqui antes de começar o podcast que nesses 2 anos havia uma certa definição de quem talvez fosse seguir uma especialidade ou uma subespecialidade mais ligada à geriatria e quem iria seguir uma subespecialidade mais ligada à infância e adolescência. Né? E eu acabei naquele momento, por uma questão de interesse, né, tá ligado à questão da psicogeriatria. Acabou fazendo esse 1 ano adicional lá. 1 ano adicional, era o R3, né? E era um R3 que assim, era em psicoterapias. Né? O guarda-chuva que nomeava esse R3 era psicoterapia, e dentro desse guarda-chuva a gente escolhia uma das sub-áreas. Né? Até na época fiquei muito na dúvida se ia para o Hospital Geral, o professor Marco Antônio Brasil era o responsável, ou a psicogeriatria, que tinha como chefe de serviço o professor Gerson Lax. Né? Semana passada a gente entrevistou, né, Mariana da Luz, mas acabou que a conversa rendeu tanto que a gente ficou no TEPT e não chegou nem na psicogeriatria. Vamos ter até outras oportunidades de conversar mais sobre isso de fato. A gente não conversou nada do CDA, só do TEPT mesmo. A Mariana da Luz, apesar de parecer bem mais jovem do que eu, ela é minha contemporânea. Né? Então a gente entrou no mesmo ano. Né, e a Mariana também fez essa... Mas a Mariana sempre teve uma inserção em paralelo com o professor Ivan Figueira dentro do grupo de pesquisa de transtorno de estresse pós-traumático. Né? Então, é legal poder estar aqui depois dela. Né? Tem a parte médico, tem a parte psiquiatra, mas também tem uma outra parte, que talvez hoje seja o que mais preenche, de repente, a sua vida, não sei. Mas é a parte de gestão. Sim. Né? Quando que ela apareceu? Como que está sendo hoje? Enfim, fala um pouquinho disso, acho que é interessante. A partir da pós-graduação, né, se eu me corrija se eu estiver errado, mas você meio que já envereda por essa área, né? Da gestão, Doutorado, dentro né? da gestão pública. Gestão, né? A minha primeira experiência de gestão foi uma gestão dentro de um serviço de saúde mental de um município pobre do Rio de Janeiro, que foi São João de Meriti. Eu era psiquiatra, dentro do município, fui convidado a assumir uma função de gestor da saúde mental do município. E eu fiquei nessa função por quase 10 anos, mas exercendo essa função de uma maneira muito intuitiva, de uma forma empírica, né, sem conseguir talvez me preparar para essa função de uma maneira anterior. E no momento em que eu fui afastado dessa função, que era uma função política e acompanhava o funcionamento político do município, eu vi a oportunidade de tentar me dedicar um pouco mais a refletir sobre a função, sobre os aspectos referentes a essa função de gestão. Foi quando eu me interessei em tentar fazer isso na Fiocruz. Né? Naquele momento eu já estava me aproximando a uma área que é uma área de formação que eu tenho, que é de saúde do trabalhador. Eu sou médico do trabalho, também de formação. Né? Eu fiz uma especialidade de medicina do trabalho quase que em concomitância com a residência em psiquiatria e fiz na UF.
né? E era interessante porque eu fui fazer a especialidade porque era uma forma que eu tinha de me manter próximo aos meus colegas de turma da faculdade. Era uma especialidade feita à noite, então a gente terminava as coisas do dia e voltava para Niterói, eu morava em Niterói, para poder ficar um pouco mais junto, tomar um whisky no final do dia, tomar uma cerveja. Tá espalhada no sangue. Exatamente. E a gente acabou tendo um grupo que se formou em medicina do trabalho, né? E quando eu passei para o Instituto, eu passei justamente para essa área da saúde do trabalhador. E juntei isso para fazer um mestrado envolvendo a questão da saúde do trabalhador e gestão pública. Você passou no IPUB? Passei no IPUB no concurso, né? No IPUB eu fui residente e eu fui extraquadro, né? Houve um período em que eu fiquei contratado antes de entrar pelo concurso, né? Eu entrei no concurso agora, completou 11 anos, né? Então tem pouco tempo, né? Tem bem pouco tempo. Mas quando eu entrei foi para essa área da saúde do trabalhador que nem era ligado a um instituto, né? Assim, quer dizer, era ligado a um instituto, mas não era instituto de psiquiatria, né? Era uma área da saúde do trabalhador, né? Da UFRJ, e que recebia aos trabalhadores da UFRJ em questões ligadas à saúde mental. E a gente recebia nesse setor que uma população muito ligada à enfermagem, né, pelas mais diversas razões, né, e isso me motivou a fazer um trabalho, uma dissertação, um trabalho de pesquisa com o corpo de enfermagem do Instituto, no momento em que também havia uma mudança de gestão no Instituto, com a saída da gestão da professora Maria Tavares e a entrada da gestão do professor Jorge Adelino. E aí foi nesse momento que o professor Jorge Adelino me convidou a assumir o cargo, a função de diretor clínico do Instituto, que eu permaneci durante todo o período, né? Então, a coisa foi muito natural. Respondendo a tua pergunta, assim, não houve um momento, agora eu vou me interessar por gestão. O interesse pela gestão, ela veio quase como um desdobramento de um exercício clínico, né, e que foi constituindo um corpo de interesse que se orientou para a gestão pública, né? Agora, talvez mais ligado a uma gestão de uma unidade de saúde privada ou de saúde suplementar, mas com elementos que são muito congruentes com aquilo que a gente entende dentro da saúde pública, né? Eu acho que cada um com seus próprios desafios, com seus próprios dilemas, né, mas que tem como base a essência é uma assistência em saúde mental de qualidade, né, preocupada com o usuário, né, preocupada com a reflexão sobre o que é o papel do hospital psiquiátrico na contemporaneidade. Né, que eu acho que é um assunto que a gente pensou em trocar hoje. Exatamente, né? Eu acho que é uma coisa interessante, né? Envolve a sua história, envolve o que você atua hoje e sempre lembrando assim, o intuito do podcast que a gente fez aqui hoje, né, enfim, os outros também, é de trazer de uma forma um pouco mais responsável, um pouco mais criteriosa para a população leiga, mas também, claro, abrange médicos, psiquiatras, informação também, enfim, mas trazer conteúdo que fale de alguma forma mais apropriada, né? E eu acho que não tem uma pessoa hoje que pode falar mais desse papel do hospital psiquiátrico, né, na contemporaneidade, agora mais no setor privado, né? Uhum. Mas acho que seria interessante a gente começar a abordar esse tema. Até falar um pouco do que é uma internação, né? Em que momento, né, pensar numa internação, em qual momento, né, enfim, eu estou com um familiar ou, enfim, estou com um paciente, devo pensar numa internação. Acho que isso também é uma pauta. A gente até, né, usou como base, né, um texto que o senhor mandou, justamente sobre esse papel do hospital psiquiátrico hoje. E o texto faz uma espécie de histórico, né, desde o começo dos hospitais em geral, passando depois para o hospital psiquiátrico em si. Uma história um pouco que se confunde com a história do Instituto, né, lá atrás, né, quando era ainda o Hospício Dom Pedro II, passando depois com a proclamação da República, né, com a mudança de nomes, né, já era o Hospício Nacional de Alienados, né. Quem quiser saber mais sobre isso, inclusive, dá uma olhada no podcast com o professor Manuel Olavo, na primeira temporada, a gente falou muito sobre isso. E chega um momento que eu não pude deixar de citar no artigo, que se fala muito, né,
um momento de meados do ano passado, da criação das colônias, né? Pensando muito numa terapia a partir do trabalho. E aí eu não pude deixar de lembrar, Vitor, de uma dessas palestras, aulas do escritor Ariano Suassuna, paraibano, que passou boa parte da sua vida em Recife, que conta a história, né? Que o pai de Ariano foi governador da Paraíba. Ele fala. E nisso, ele inaugurou um hospício, na época, muito, né, orientado por essa lógica de terapia através do trabalho. E na inauguração colocaram os pacientes para levar uns carrinhos, né, cheio de areia. Vários pacientes cada um com seu carrinho, e o pessoal botando areia para o pessoal carregar. E tinha um paciente que estava com o carrinho virado ao contrário. O pai de Ariano, que era governador, chegou lá e disse: rapaz, bota o carrinho na posição certa, o jeito certo é esse. Aí o paciente disse: doutor, se eu virar o carrinho, bota areia para carregar. Aí não dá, né? Aí não dá. Não pude deixar de lembrar dessa história, além dessa trajetória do hospital psiquiátrico, né? Que se cita no artigo, depois passando pela reforma, né? Do contexto depois do estímulo à criação dos CAPs, do estímulo à criação dos leitos psiquiátricos em hospitais gerais, né? Do estímulo à criação das residências terapêuticas, até chegar onde a gente está hoje, né? Ainda hoje, será que a gente estava tentando introduzir agora, qual o papel da internação hoje, né? Quando é que eu indico, né? Quando é que eu penso que um familiar de fato pode ter a necessidade de ter uma internação? E qual o papel do hospital psiquiátrico dentro desse contexto da reforma, né? Assim, entendendo que a reforma, ela não é um movimento linear, né? Assim, teve ao longo da nossa história política atual, né? Assim, uma série até de retrocessos, né? E entendendo que ela também não é um movimento capilar, quer dizer, mesmo em territórios próximos à região central que a gente está, né? Se a gente for para municípios com mais dificuldades, né? Você vai perceber que existem desafios em relação à execução desse projeto da reforma, né? É óbvio que há toda uma série de incentivos, né? E uma política que hoje, né, foi retomada nesse contexto, mas a gente que vivencia isso na pele dentro da execução, né, da operacionalidade da coisa, a gente percebe que isso é um exercício diário, né? Mas ainda assim o hospital ele está aí, né? Ele tem um papel, ele tem o seu mandato social que ele desempenha, né? E poder refletir sobre isso e tentar atualizar isso à luz dos desafios da assistência, eu acho que é importante, né? A gente estava falando aqui antes de começar a conversa, né, que quando eu fui convidado a fazer o projeto técnico desse hospital, eu não tinha considerado, por exemplo, a demanda isso dentro da infância, se referindo ao hospital atual, né? Um hospital privado Né? né? Que eu teria, por exemplo, uma demanda de crianças e adolescentes, como a gente tem tido, né? Que aparece para a gente menos, talvez, no Instituto, né? Porque já existe um recorte etário que já está pré-estabelecido, né? Mas quando a gente abre um pouco o olhar e flexibiliza isso, o que a gente vê é que tem uma demanda dentro dessa área que está ali presente, né? E que eventualmente tem dificuldades de acessar uma assistência, ainda que na saúde suplementar, por inexistência ou insuficiência de serviços para isso, né? Nesse sentido, o SUS ele é muito mais sensível a essa lógica, né, do que a saúde suplementar, por exemplo, né? Então, assim, tem esse olhar do que é a saúde pública, do que é tudo saúde no final das contas, né? E a gente precisa de alguma maneira tá sensível a essas questões, né? Mas, por exemplo, dentro do Instituto de Psiquiatria, né, uma coisa que sempre me pareceu um desafio era conseguir tornar um instituto ou fazer uma lógica assistencial no instituto que pudesse estar ativamente conectada com toda a rede de assistência extra-hospitalar, né? Porque, de alguma maneira, a forma como o Instituto foi constituído, né, que você traz bem nessa narrativa do império, né, de uma instituição potencialmente autossuficiente do ponto de vista financeiro, assistencial,
constituiu um certo espírito institucional, como se isso fosse dar conta e se perpetuar ao longo dos próximos anos, né? E o que a gente vê é que não é bem isso, né? Que os insumos e os incentivos financeiros, ao contrário, eles não têm reduzido, mas eles não têm sido ampliados de tal maneira a acompanhar o aumento dos custos e dos desafios institucionais que a gente tem tido, né? Então, essa é uma questão que a gestão pública ela vai ter que estar atenta, né? Como é que a gente direciona ou consegue, eventualmente, capitanear recursos para que a gente consiga manter esse papel formador, assistencial, né, de pesquisa que o Instituto sempre teve, né? E, por outro lado, estando na gestão privada, o quanto que a gente consegue fazer uma gestão privada que também seja financeiramente viável. Porque o que a gente vê hoje, assim, numa discussão muito atual, é que os próprios planos de saúde, as seguradoras, elas não estão dando conta do custo envolvendo a saúde mental. Né? O desafio para o qual eu fui solicitado é porque assim, existe um reconhecimento de que na proporção em que a coisa está andando, em pouquíssimo tempo as seguradoras não vão conseguir sustentar a demanda de assistência ligada à infância e adolescência, né, os pacientes do espectro autista, que tem um custo mês a mês que é muito elevado por uma série de questões psicoterápicas, né, e de assistência, e que os planos estão precisando se repensar numa lógica que seja menos assistencialista, né, menos ligada àquela lógica médico-centrada, que precisa, né, dar conta das questões, vamos dizer assim, clínicas de um modo mais clássico, porque isso não é mais sustentável. Né? Falando especificamente assim, dessa parte de internação, para quem nos acompanha e tem um familiar, tem um amigo que é acompanhado por um transtorno mental, quando é que se justifica, né? Quando é que é necessário de fato uma internação no serviço público ou no serviço privado? Quando é que de fato a internação vai ter um benefício para o paciente no tratamento? Essa terminologia da crise, eu acho que pode encerrar o assunto de uma forma mais objetiva. Né? Agora, o que é a crise? Né? Em que bases se constitui uma crise? Né? Que pode estar constituída por um aspecto clínico, né? A partir de sintomas e sinais, ou aspectos ligados a uma questão mais sociofamiliar, por exemplo, né, que naquele momento precisa ser repensada, né, que eu acho que engloba bem as indicações para uma internação. Né? Eu acho objetivamente, a gente normalmente define assim, grave risco e iminente a si ou a terceiro. Mas isso virou quase um mantra, né? Exato, assim, exato. Isso diz muita coisa ou quase nada. Quase nada, que assim, quando a gente diz oferece risco a si e a terceiros, parece que a gente inequivocamente apresenta uma justificativa para a internação. Sim. E aí é um outro ponto também, quer dizer, porque cada vez mais a gente está sendo questionado, Murilo e Vitor, assim, por exemplo, pela lógica da involuntariedade da internação. Acho que esse é um outro ponto também. Já era até o segundo ponto que a gente ia tratar, né? Porque assim, e isso é uma coisa que a gente tem sido questionado, né, pela sociedade de uma forma geral e pelas instituições que nos supervisionam, que nos acompanham. Que né? hoje a gente tem 3, né? Seria involuntária, voluntária e compulsória. Né? Mas a involuntariedade, que a gente percebe é que cada vez mais o cuidado em relação às indicações de involuntariedade, ele está sendo reafirmado. Sim. Né? Então, seja na lógica do serviço público, né? Assim, e isso parece que já é uma preocupação anterior, seja no serviço privado. Né? E é interessante quanto que as instituições, eu estou falando assim, do Poder Jurídico, Ministério Público, né, a própria imprensa, né, que tem um papel de nos orientar e de alguma maneira nos alertar sobre os eventuais riscos que a gente representa, porque o psiquiatra é curioso, né, mas assim, uma internação psiquiátrica, eu acho que ela acena com 2 grandes medos do ser humano. Um que é a perda da liberdade. E o outro que é a perda da sanidade, se é que ela existe, mas assim, eu acho que a gente acaba representando, né, um certo temor, né, do ponto de vista da existência do humano, né? E a gente precisa ter muito cuidado todo em relação estigma que carrega, né? Já Sem ter dúvida, sido internado, né? Acho que isso é uma questão.
Né? E isso é uma questão que quando a gente põe, por exemplo, uma comissão para revisão de internações, uma comissão de revisão, é uma preocupação institucional, né? No sentido, isso em todas as instituições, a gente poder refletir sobre isso. Até porque a gente tem que ter cuidado não só com o que indica, mas também a questão da manutenção, né? Quando é que esse paciente vai receber alta? Será que essa internação está muito prolongada ou não? Será que de fato aquelas situações que justificaram a internação se mantêm? Se sustentam, né? Porque é interessante você falar isso, porque a sensação que eu tenho é que a gente tende a tratar disso com assuntos estanques, assim. Então, o motivo que levou a ida da pessoa para o hospital. Sim. O motivo que levou à internação, o motivo que tem sustentado parece que são coisas diferentes, mas isso, na verdade, é uma dificuldade, que eu acho que é a dificuldade das instituições, que é de comunicação. Né? Assim, não passei por nenhuma instituição em que a gente dissesse assim, a questão da comunicação está resolvida. Né? A comunicação ela é sempre um desafio. Né? Então, como é que eu faço para resolver isso? Eu posso produzir reuniões, mas nem sempre as reuniões elas são resolutivas, ou as pessoas se sentem capturadas a participar. Eu posso produzir informes institucionais, mas isso tem sempre os seus furos, né? Agora, uma coisa que é interessante, que ajuda, é a perspectiva do usuário, né? Assim, o quanto que ele está efetivamente atuando nesses espaços, né, de funcionamento das instituições, né? Eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco melhor como que a gente pode solucionar. Né? E a coisa da involuntariedade, a sensação que eu tenho é que existe uma problematização cada vez maior, né? E eu acho que isso vai amadurecendo, inclusive, a maneira como a gente vai conduzir, né, o assunto nos próximos anos. Né? E a gente está colocando esse cenário, né? Uma vez que o paciente está lá internado, enfim, que foi necessária essa internação. Mas internação assim, é algo que fica vago, né? Assim, a gente vai retirá-lo da sociedade, a gente vai segregá-lo da sociedade, mas o que lá, né, ele vai se beneficiar? Qual a possibilidade que ali vai fazer diferente do que está sendo feito, por exemplo, a nível ambulatorial? Acho que seria... Eu não acho que a pergunta é totalmente pertinente ao nosso desafio, Sim. Porque a internação ela produz um contexto de funcionamento que é muito específico, né? Então tudo muito organizado, né? Existe uma padronização, vamos dizer assim, de rotina, uma imersão na experiência do tratamento, né? Com psicoterapia, com assistência médica. Nesse capítulo, inclusive, a gente fala muito dessa coisa da psiquiatria intervencionista, né? Sim. Que se tornou esse tema genérico, né? Que tem muito a ver com uma perspectiva mais farmacológica, né? De uso das terapias, inclusive não farmacológicas de base elétrica, né? Seja eletroconvulsoterapia ou de base não eletroconvulsoterápica, né? Que isso se tornou um assunto recente, né? E que está muito estimulado por uma farmacologia um pouco mais atuante, né? Mas que é uma base, uma parte do tratamento, né? Assim, não encerra a questão, mas sem dúvida nenhuma se tornou um ponto que dentro de um contexto mais assistencial do ponto de vista médico, acho que está mais presente, né? Então, a gente tem agentes farmacológicos hoje que precisam de um apoio, não é, vamos assim dizer, desse leito. Então, a ketamina de uso nasal, né, os psicofármacos, os antipsicóticos de administração intramuscular, não é? Ou mesmo a eletroestimulação magnética, ou os procedimentos de eletroestimulação. Isso tudo constitui um painel assistencial que está muito presente, né? Que é muito caro também. O que a gente percebe é que o custo desse tratamento é um custo que é um sarrafo, vamos dizer, de acesso importante, né? Mas que tem se apresentado enquanto uma demanda muito forte dentro dessa área da saúde privada, né? Então, hoje, por exemplo, nessa instituição na qual a gente está trabalhando de maneira um pouco mais atuante, a gente tem tido uma busca, né, por
por uso de medicações que não são corriqueiramente oferecidas dentro da assistência pública, né? Mas mesmo na assistência pública, eu tenho, durante a internação, uma série de recursos, né, que talvez não sejam tão acessíveis, por exemplo, dentro de uma modalidade ambulatorial. Por exemplo, clozapina, que é uma medicação que a gente envolve ou precisa de um cuidado maior. Seria, basicamente, a gente colocar assim também que o indivíduo não está conseguindo aderir àquele tratamento que fora proposto a nível ambulatorial. Uma série de razões, né? Assim, exato. Assim, e aí estou falando, eventualmente, de dificuldades de acesso, dificuldades de custo, dificuldades de entendimento da lógica toda, né? Acho que a gente vê muito essa oportunidade, principalmente no SUS, no Instituto, né? Quando o paciente interna, é uma janela de oportunidade que a gente tem, às vezes, de conseguir articular melhor a rede de apoio, né, o serviço territorial, né? E daí para frente, realmente evitar novas crises, né? Sim. Eu imagino que no privado existe uma realidade um pouco diferente. Normalmente, esses pacientes não são acompanhados em CAPS, mas tem um psiquiatra privado, tem um psicólogo que acaba acompanhando. Como é essa diferença, essa transição, o senhor que tem uma grande experiência no público e também no privado, como é que é esse relacionamento do hospital psiquiátrico em si com a rede assistencial do indivíduo no privado? Qual é a grande diferença que você nota em relação ao público? É interessante, né? Porque, assim, por exemplo, a primeira questão que eu penso é no aspecto da territorialidade, por exemplo, né? Porque esse eixo do território dentro da assistência pública, ele está muito mais óbvio, né? O mais presente, né? Então, por exemplo, as equipes do Instituto já, desde o início dessa gestão do professor Pedro Gabriel, já tem um norteamento pelo aspecto do território que tá mais forte, né? Isso se perde um pouco na saúde suplementar, mas e mesmo na saúde suplementar, ainda que a questão da territorialidade ela não seja uma questão geográfica, ela é uma questão do mapa, vamos dizer assim, de acesso dessas pessoas à lógica do uso da substância. Então, por exemplo, no grupo que a gente estabelece, porque a gente acaba importando o funcionamento daquilo que é vibrante dentro do serviço público para o serviço privado. Então a gente tem uma assembleia de usuários, a gente tem um colegiado clínico, uns rounds, né, que a gente consegue conversar. E o que é interessante, por exemplo, nesse grupo de usuários, né, que eles orientam a nossa clínica a partir da experiência e a partir dos desafios que eles têm no cotidiano de tratamento deles, né? Então, ainda que eu não vá referenciar eles depois para um CAPS, como a gente faria, por exemplo, no IPUB, né, eu vou fazer uma estruturação desse projeto assistencial baseado nas questões clínicas que essas pessoas trazem, né? E é interessante porque, assim, isso foge muito do que é prescrito do nosso projeto assistencial. Quer dizer, quando a gente pensa no que eu vou oferecer, parece uma coisa meio pasteurizada, estanque. Eu quero um serviço que faça isso, que faça aquilo, mas no dia a dia a gente percebe que isso não dá conta daquilo que está sendo necessário e você vai fazendo essas adaptações na medida em que o serviço está sendo amadurecido, né? Então amanhã, dia 1º de maio, faz um ano que eu estou à frente desse serviço e, de alguma forma, criando ali uma experiência que possa estar, de alguma maneira, fazendo uma reflexão de todos esses elementos, né? E o que eu percebo é que a internação psiquiátrica ela nunca vai encerrar o desafio que a gente tem dentro da assistência em saúde mental. Ela é sempre um ponto de reflexão, de reapresentação, de costura, né? E isso a gente percebe que isso é comum tanto ao serviço privado quanto ao serviço público. Sim. Né? Até tem um dispositivo intermediário que eu acho que seria interessante a gente abordar aqui também, que é a figura do Hospital Dia. Sem dúvida. Eu acho que o Hospital Dia representa algo entre, de repente, uma internação e um tratamento ambulatorial mais pormenorizado, mais específico, mais individual, mais longitudinal, enfim, mais próximo, né, do cuidado com aquele sujeito.
Fala um pouquinho disso, acho que é importante a gente abordar isso. Interessante você falar, Vitor, porque o Hospital Dia é um dispositivo que na saúde privada ele não se sustenta. Sim. Porque o que normalmente os planos de saúde pagam pelo Hospital Dia não é suficiente para manter o funcionamento do Hospital Dia enquanto um Hospital Dia é efetivo. Certo. Né? Então o que a gente percebe é que normalmente os hospitais dia que a gente tem hoje são estruturas coligadas a um funcionamento hospitalar. A gente até já teve essa conversa, o senhor falou que realmente hoje a tendência é que o plano desejasse que o hospital tivesse realmente um hospital dia, um hospital com internação psiquiátrica e um tratamento ambulatorial, que oferecesse todo esse rol de serviços, né? Sem dúvida. E que pudesse se antecipar a essa lógica da internação. E o que é o hospital dia? Acho que seria... Eu acho que o Hospital Dia, se a gente fosse resumir, ele tem uma função que é oportunizar essa questão do tratamento enquanto uma lógica mais conectada com a vida, né? com o funcionamento do dia a dia. Sim, né? sim. E de alguma maneira, não é que seja a porta de entrada, mas ele é um regulador técnico, né, do que seria o leito de internação Sim. propriamente. Sim. Mas o que a gente vê é que na saúde privada isso é a antítese. Né? E o Hospital Dia muitas vezes ele serve como um retroalimentador das indicações de internação. Né? Então, por exemplo, eu acho que a síntese de um hospital psiquiátrico moderno, contemporâneo, é aquele hospital compromissado com a sua não existência. Né? Que seria aquele hospital com internações breves, com internações que possam ser evitadas, né? Com todo. Mas quando a gente produz isso, parece uma coisa meio antinatural. Né? E é interessante, porque quando a gente vai, por exemplo, verificar a métrica de um hospital psiquiátrico que não quer internar, o que a gente vê é que é um hospital psiquiátrico antipático. Não é um hospital assim, com grande aceitação, não é um hospital com 5 estrelas no Google. Né? Um hospital que é um hospital que as pessoas olham e falam assim, não estão entendendo qual é a função desse hospital. Não é internar as pessoas, né? Isso gera mal-estar, gera questionamento das famílias que chegam e falam assim, levei minha parente e não fui bem atendido. Que a gente sabe, né, professor, que diferente do público, né, que a gente tem, às vezes, indivíduos em surtos psicóticos, né, que demandam realmente uma internação e, às vezes, internações prolongadas, a demanda que chega no privado, às vezes, são demandas de uma reação emocional mais importante, a partir de um baixo limiar de frustração, e que, às vezes, a internação aí pode ser até disfuncional, né? Sem dúvida, ou uma internação que seja, vamos dizer assim, rotuladora, né? Porque uma coisa que a gente enfrenta hoje, que é essa coisa, por exemplo, do aumento das lesões autoinfringidas, né? Que é um ponto crucial. Né? Assim, se a gente for internar todo mundo que produz autolesão, né, não vai ter espaço no hospital. Sim. Né? Então, quando a gente recebe uma família com uma adolescente, um adolescente que cortou os punhos, né, e você tenta fazer uma leitura um pouco mais sensível àquilo que aconteceu, olha, não é a melhor estratégia uma internação. Né? Isso parece que produz um certo desânimo. Sim. Né? Porque assim, é uma restrição de liberdade, né? É muita responsabilidade que envolve, não é basta assim uma internação, é uma restrição de liberdade, é um estigma que leva, é toda uma construção de um caminho que de repente, ainda mais para um adolescente, pode, enfim, levar a uma série de circunstâncias psicológicas, mais que psiquiátricas no futuro, né? Sim. E a gente tem que ter uma sutileza, de repente, de avaliar quando é realmente necessário, ainda mais com indivíduos que estejam com juízo de realidade presente. Né? Porque eu acho que é uma questão importante também, porque quando tem um juízo de realidade comprometido, talvez se torne um pouco mais, não diria fácil, mas menos desafiador. Né? Mas quando menos questionável em relação, né? Facilitar essa internação. Essa restrição da liberdade, né? Acho que é um ponto, né? Porque dentro da infância e da adolescência, por exemplo, isso é até mais como é que eu posso dizer assim, um pouco mais atentamente acompanhado, porque quando a gente interna uma criança, um adolescente, você obrigatoriamente precisa da presença de um familiar. Né? Mas, por exemplo, quando eu interno um idoso, que está num quadro de um comprometimento cognitivo
que não é caracteristicamente identificado enquanto um quadro demencial, né? Existe ainda uma dúvida, né? E a gente tem visto isso muito na mídia, né? Sim. Assim, são diversas as situações que a gente vê assim, idoso que foi internado pela família, porque havia um interesse patrimonial, Sim. né? Então, a gente se lembra recentemente pelo menos uma meia dúzia de casos, né? Sim. E assim, e aí como é que você faz para acompanhar isso? Né? Porque esse idoso não precisa ter um responsável familiar junto, né? E eventualmente que a gente observa que a família interna e até por uma questão de funcionamento não consegue ou prefere não estar ali o tempo todo, né? Que também é um outro ponto. No capítulo eu falo muito, a gente fala muito, eu, Daniel Roque e o Guilherme Gonçalves, desses extremos etários, né? Porque hoje o que a gente tem? Crianças e adolescentes com questões ligadas aos diagnósticos desse grupo etário e as questões ligadas ao envelhecimento, né, populacional, que é um outro ponto também. Que hoje a gente recebe uma população mais velha que nos desafia a ter que lidar com aspectos de natureza psiquiátrica e aspectos de natureza não psiquiátrica. Né? Porque até então a dimensão do que é um hospital psiquiátrico é que é um hospital de baixa complexidade de investigação ou de uma complexidade assistencial. Sim. Pois é, diagnóstica. Né? Eu costumo dizer que nós não somos normalmente um hospital, nós somos um sobrado com médicos. Né? Eu não tenho laboratório, eu não tenho. Né? E você faz ainda uma investigação muito baseada em recursos externos à instituição. Né? Mas eu cada vez mais recebo pacientes, sejam pacientes que envelheceram com questões de saúde mental ou que estão apresentando questões de saúde mental já envelhecidos, em que você precisa fazer uma investigação clínica mais robusta. E é uma linha muito tênue entre ficar um papel policialesco de investigador e, ao mesmo tempo, não legitimar algo que pode ser grave. Sem dúvida. Enfim, né? E como é que você apresenta isso para o paciente, apresenta isso para a família? Né? Aí volta a questão da comunicação. Sim. Né? Porque você precisa estar... E eu acho que a clínica ela é uma atividade quase que da cozinha, assim, da cozinha no melhor sentido, que é você estar ali no dia a dia, produzir uma assistência atenta, né? Que não acompanha... Artesanal. Que não acompanha a cronologia de feriados, dias santos, né? Finais de ano, porque amanhã a gente está aqui gravando isso às vésperas do dia do trabalho, do trabalhador, né? Então amanhã é feriado, mas amanhã quem está ligado a uma assistência vai estar no hospital, vai estar no leito, vai acompanhar, vai verificar os exames. O sofrimento não tem feriado, né? Não tem feriado, né? Você tem essa necessidade e que é uma questão que precisa estar presente dentro da preocupação do gestor, né? Eu acho que isso é fundamental. Você falou dessa questão do hospital dia e da dificuldade de fato levar adiante um hospital dia num território particular, né? Sim. Até porque os planos remuneram muito pouco. 1/3, né? Assim, geralmente a diária do plano de saúde é 1/3 eles pagam 1/3 da diária do hospital dia comparativamente com um leito de internação. Né? E aí fica difícil realmente manter. E outro desafio foi a questão de uma demanda cada vez maior da população infantil. Eu tenho visto muito, professor, não é exatamente um hospital dia, mas dispositivos, né, de um atendimento multidisciplinar voltados às vezes especificamente para uma população, né, com transtorno do espectro autista. E nesse cenário eu tenho visto muitos empreendimentos que estão se pautando na judicialização de fato. Talvez até por essa dificuldade de ter uma remuneração que garanta a sustentabilidade do negócio. Você vê isso como uma tendência na saúde mental? É mais algo específico da psiquiatria infantil? É algo mais voltado para esse nicho? Ou não? Na psiquiatria a gente encontra essa tendência de judicialização em outras frentes. Como na medicina a gente encontra muito, às vezes em oftalmologia, né, em outras especialidades que costuma haver essa tendência. Eu acho que esse é um ponto nevrálgico, assim, porque, por exemplo, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, né, que acho que é o ponto, você tem dentro desse diagnóstico uma série de especificações que dizem assim, olha, para essa pessoa eu vou precisar de uma terapia mais ou menos intensiva, né, que disponha de um horário de acompanhamento que possa ser maior ou menor dependendo da gravidade do quadro. E o que a gente observa
que, no geral, isso vem quase como rotulado como uma receita de bolo. Então, assim, esse jovem vai precisar de tantas horas semanais de psicoterapia baseada numa metodologia X, Y, Z, né, acompanhada de mediação escolar, acompanhada de... E isso fica, parece que muito pouco identificado ou individualizado para a necessidade daquela pessoa. A necessidade real do indivíduo ali. Sem dúvida. Né? Recentemente eu participei de uma perícia que era assim, o menino com um diagnóstico de TEA, e que o psiquiatra pedia, acho que eram umas, sei lá, 60 horas de terapia, de psicoterapia, de fono, de não sei. E aí conversando com a família, assim, mas vem cá, em quanto tempo esse rapaz está na escola, Quando você ia vendo... E não ia dormir, né? Não dormia, ninguém dormia. Né? Então era uma coisa que era baseada muito numa expectativa de um tratamento, né, que fosse absolutamente eficiente do ponto de vista da restituição de um funcionamento que a família espera. Acho que talvez não seja exatamente aquilo que é possível, né? Mas que colocava uma situação quase inalcançável. Né? E quando você fazia a cronologia daquilo, você via que era muito menos do que estava sendo pedido. Né? Então, acho que é preciso ter cuidado com isso também, porque senão você acaba produzindo uma coisa industriosa, né? que é você ter clínicas que funcionam baseados numa indicação muito engessada, protocolar, né? Porque isso... Tem havido também isso em outras áreas da psiquiatria ou mais restrito? Eu acho que sim, mas assim, eu acho que na infância e na adolescência, por uma questão de aumento da prevalência diagnóstica, né, isso tem sido muito mais sentido. Né? Assim, você começa a perceber que existe um certo gargalo assistencial, porque nem se tem tantas clínicas ou serviços assistenciais e nem se tem um recurso capaz de bancar. Eu me lembro que a conta que se chegava com isso era uma conta que nenhuma família de classe média, né, ou nenhuma família simples poderia sustentar, né, porque era uma coisa muito cara, muito fora do orçamento. Né? E tem uma coisa até que você citou ao longo desse tempo, que também está envolvido diretamente com o hospital, são essas medicações de alto custo que o indivíduo vai lá, né, e faz a medicação porque precisa de vamos dizer assim, um lugar especializado, um lugar mais confiável, que tem uma estrutura que possa fornecer um suporte, né? Isso também é algo que tem crescido bastante, né? Tem crescido bastante e eu acho que tem muito a ver com um certo percurso, com uma certa questão assistencial, né? Assim, já se tentou de tudo, Sim. Né? Como uma aposta de que a expectativa medicalizadora ela vai dar conta das angústias e do mal-estar da vida. Né? Então se foi tentando, até que se chegou nas medicações de última linha. Né? E aí você vai fazer a ketamina, você vai fazer o ACT, você vai fazer, né, o antipsicótico, a paliperidona, então quase como se fosse o inalcançável, né? E o inalcançável é caro, né? Mas é óbvio que tem situações que são indicadas, né? A gente também não vou dizer que existe uma inadequação prescritiva, não é isso, né? Mas eu acho que existe uma coisa do consumo propriamente, né? E que vai criando uma expectativa de acesso, né? E a gente precisa de alguma maneira estar atento. Eu acho que o grande filtro para isso vai ser a dificuldade de custeio dessas coisas. Né? Acho que essa dificuldade de custeio ela vai fazer uma reflexão natural ou antinatural para que a gente possa revisitar as indicações. Né? Mas, por exemplo, hoje eu posso quase te garantir, né, assim, que isso está muito mais presente dentro das avaliações, das auditagens, né? Porque não é uma coisa que seja hoje, por exemplo, se eu fosse falar comparativamente dentro do custo de medicamento do hospital psiquiátrico, ele é equiparável ao hospital oncológico dentro da rede onde a gente está localizado. Então hoje o custo medicamentoso do hospital psiquiátrico ele é um pouco maior. Ele é 3% maior, estou falando de números institucionais, ele é 3% maior do que o custo das medicações oncológicas.
Só que tem uma questão que assim, qual é a prevalência, né, de um transtorno, dos transtornos depressivos, ansiosos. Ainda mais os refratários. Os refratários, né? Então é uma coisa que a gente, quando eu vejo, por exemplo, os mapas institucionais em reuniões, né, você vê que é o seguinte, o hospital psiquiátrico, ele sai caro quando a gente pensa em questões de medicação. Né? E eu não estou falando daquelas medicações clásicas, né, mais anteriores, né, que são baratas, né? Estou falando dessas medicações. Uma pequena minoria de paciente que acaba distorcendo todo o número, né? Sem dúvida. Porque é curioso, porque assim, o custo mensal de um paciente internado, ele é um custo relativamente baixo. A minha expectativa é que as medicações ordinárias, elas custam ali para a instituição em torno entre 10 a 15 reais, dependendo do mês. Só que você está falando de um agente antidepressivo que pode custar até 50 mil. Né? Então, assim, quem é que hoje, né, teria... Hoje a gente pensar que um tratamento antidepressivo de uso nasal pode chegar a 250 mil durante 6 meses de tratamento, né, é uma coisa inacessível, né, para a grande maioria de nós. Né? Vamos perguntar, eu acho que agora chegou aquele momento de deixar o entrevistador um pouco mais confortável, que já foi um pouco, né? Mas deixar um pouco mais e perguntar coisas é interessante, né? A gente passa por coisas mais pessoais, né? Diversos professores, enfim, a gente sempre fala o currículo deles antes, explicam diversos termos técnicos da forma mais acessível possível, e quando chega na parte mais fácil, às vezes tem dificuldade. Simplificar é difícil. Isso, exato. E aí a gente tem um quadro que seria meio que uma associação livre, assim, né? E seria assim, por exemplo, um cantor ou uma música, algo que te inspire. Eu adoro música, assim, é curioso, porque durante algum tempo eu tinha uma identificação meio de biotipo com Gonzaguinha. E na faculdade tinha uma questão na formatura que quando você formava, as pessoas escolhiam para o outro uma música que pudesse representar o outro e tal. E eu sempre fui uma pessoa de difícil ser decifrado, né? Então ninguém escolheu música para mim, eu tive que escolher uma música para mim, né? E eu entrei com uma música do Gonzaguinha que esqueci o nome, acho que foi assim: eu acredito na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Então é uma música que eu gosto, né? E a biografia e todo o repertório musical do Gonzaguinha me representa um pouco, assim, eu gosto da associação. Legal. Outra coisa que eu queria saber, assim, mais pessoal, é qual o seu time de futebol? Eu sou vascaíno, mas tenho vergonha de falar isso. A gente pegou 2 vascaínos aí, Mariana da Luz também é do Vasco. Mas eu sou nascido e criado na Penha, que é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, e eu sempre fui muito ruim de bola, né? Apesar de ter tentado. Somos dois. Né? Eu tentei, mas eu jogava num campinho e raras vezes em que eu sempre assisti futebol, nunca consegui entender muito bem, né? Assim, sempre tive dificuldade. Mas eu ia assistir no campo do Olaria, na Rua Bariri, que é o meu time afetivamente, assim, aquele time que você torce de vez. Ninguém sabe que existe, mas o time do Olaria é um time que representa a minha infância, né? Um filme. Curioso você falar disso, porque eu vou te falar o último filme que eu assisti esse final de semana, que é um filme brasileiro chamado Estômago, né? Que, enfim, não quer dizer nada, mas é um filme meio perturbador. Eu gosto de filmes perturbadores, assim, né? Então esse filme, esse filme é um filme perturbador, né? Então, com aquele Babu, né? Que é um cara que mas é interessante. Então tá no Netflix, né? Porque acho que a pior coisa que tem é você indicar um filme que não tá no Netflix, porque dificulta a vida do outro, né? Mas o Estômago é um filme que você ter estômago para assistir. Acho que me capturou assim nos últimos dias, né? Um livro. Pois é, aí eu vou falar dos livros que me trouxeram contribuição para o doutorado, né, que eu acabei de escrever. Tem um livro que fala um pouco sobre o Hospício da Praia Vermelha, né, que é o Hospício da Praia Vermelha, né, que me ajudou muito a entender a história, né, daquele espaço onde a gente está, né, e o normal e o patológico, que também me traz
né, do Canguilhem, que é uma coisa que me acompanhou assim nos últimos 4 anos, né, e que de alguma maneira me serve como uma reflexão, né, assim, em termos de livro eu gosto muito do Suassuna, né, então você falou do Suassuna no início eu sou muito fã do Suassuna, né, o Suassuna ele aborda essa coisa da loucura de uma maneira muito leve, né, que o Suassuna falava uma coisa que falou assim, que na minha família quem não é doido junta pedra para os doidos atirarem, né? Então eu gosto muito da ambiência que o Suassuna produz, da atmosfera, né? Sou muito apaixonado também pela literatura dele. Sim. Legal. E uma figura inspiradora na psiquiatria, né? Que é uma pergunta que... É difícil, né? É difícil. Tem muitas referências, né? Assim, eu quando fui fazer psiquiatria, eu era muito apaixonado por um professor que é o Fernando Nasser, né? Que foi a pessoa que dentro da Universidade Fluminense me trouxe uma psiquiatria muito viva, né? Muito próxima à linguagem do outro, né? E eu tive um percurso de professores, né? O próprio Márcio Amaral, né? O Alain, né, o professor Gerson Lax. Eu acho que são pessoas que estão ali, e eu não estou dizendo que encerrem cada um deles, né, assim, a minha forma de ver a saúde mental, né, mas eu acho que são pessoas que me acompanharam. Agora, hoje é curioso, porque eu me inspiro muito mais, né, nas pessoas que estão ali do dia a dia, né, então o Daniel Roque, que é esse colega com quem eu estou ali no cotidiano, né, que tem sido uma inspiração muito grande, e nos próprios residentes, né, porque essa coisa da renovação que a residência oportuniza, né, que é acabar um ano, encerrar um ciclo, começar um outro ciclo e ver uma turma nova, perguntas diferentes e desafios e dúvidas, e isso me mobiliza muito também, sabe? Assim, ver uma turma que está começando e que te tira dessa zona de conforto, né? Porque às vezes é uma pergunta totalmente imprevisível, simples, né? Mas que te deixa meio sem resposta, né? Então, cada vez menos eu estou preso a essas figuras de autoridade, né? E cada vez problematizo ou questiono cada vez mais essas figuras de autoridade e me apresento como uma coisa muito menos fechada, porque eu acho que isso é o que permite dar vazão ou resposta para as questões do dia a dia, né? Tem elementos hoje clínicos que eu nunca tinha me deparado e que só consigo entender diante desse público mais renovado, né, mais atualizado com os aspectos da vida, né? Legal, legal. Só para finalizar, não estava nem no script aí. Pergunta que a gente faz normalmente no final da consulta, né? O que você está vendo aí para o futuro? O que você está pensando da sua... Para mim ou para a psiquiatria? Para mim eu brinco com o Rafael Garcia que o nosso futuro é ser gerente de hotel em Bora Bora, né? Que é o nosso... Mas eu acho assim... não é à toa que nós hoje temos uma representação, né, de atividade que é a mais demandada, né, e vejo isso porque assim, tem uma relação com as escolas de graduação, que o que a gente tem percebido é que as vagas de graduação têm crescido. Então eu consigo listar aqui pelo menos 3 ou 4 instituições de ensino privado que abriram vagas, né? Mas as vagas de capacitação para a psiquiatria, elas não têm acompanhado essa demanda, né? E isso é muito interessante, né? Porque, por exemplo, você não é do Rio, né? Você é do Rio? São Paulo, mas mora no Rio há muito tempo. Pois é, e aí, por exemplo, eu devolvo isso com uma questão, que é, vocês vão ficar no Rio ou vocês voltam para a cidade de origem? Eu também te devolvo uma questão. e aí é um pouco isso, né? Eu assim, sou mais convicto, eu volto. Quem é que vai ficar aqui? Né? A gente está gravando, por exemplo, esse podcast aqui em Copacabana, que, curiosamente, foi a rua onde eu tive meu primeiro consultório, na Santa Clara 50. Uma salinha e tal, sem secretária, né? Uma coisa muito artesanal. Né? Então, eu acho assim, que o que eu vejo para o futuro é uma necessidade que a gente amplie essas vagas, esses espaços de formação. Eu acho que a gente precisa estar com isso no radar, porque eu acho que isso está muito delicado. Né? Eu acho que vejo isso cada vez com mais preocupação.
né? Porque a gente precisa garantir que as boas escolas de formação elas se mantenham. Estou falando não só do IPUB, mas estou falando das universidades públicas, né, do Rio de Janeiro, mas também de outras localidades, e a gente precisa acompanhar o aumento dessa formação médica, né, com garantia de interiorização. Né? Assim, não dá para a gente ficar só concentrado, né, nesses grandes centros de atendimento. Acho que a gente precisa garantir que essas pessoas possam voltar e levar essa assistência para os lugares onde ela é necessária. Né? Acho que foi isso, professor. Eu que agradeço. Agradecer demais da presença do senhor novamente. Sempre um aprendizado, né? Obrigado. Uma pessoa que realmente tem um contato com a psiquiatria, não só na área pública, mas na área privada também, sempre enriquecendo a conversa. Muito obrigado pela presença, em nome de todos, do Fuga de Ideias. Estamos aqui com o Vitor também, que é outra referência. Mas assim, o que eu acho interessante assim, dessa proposta que a gente fez é o seguinte: primeiro a gente faz aqui um papel de que a gente não sabe, a gente estuda o convidado antes dele vir, leu o artigo, enfim, depois pensa em várias coisas, isso ajuda também a gente a conhecer mais. Depois tem quase uma aula, né, com cada convidado com perfis diferentes e tudo, e com o intuito de levar isso, né, eu acho que, pelo menos para mim, o grande intuito e que me mobilizou muito a fazer essa proposta do podcast, que era de levar um conteúdo com maior responsabilidade, né, porque hoje a gente está aí, qualquer um é figura de autoridade a partir de uma câmera, enfim, em qualquer rede social que tem. Então a gente trazer pessoas que tragam um conteúdo, né, com experiência, enfim, acho que é o meu objetivo, e eu acho que mais uma vez a gente conseguiu cumprir esse objetivo. Eu que agradeço a quem estiver nos ouvindo, né? E assim, acho que é um desafio, né? Assim, essa proposta de vocês, né? Eu tenho notícias, eu não cheguei a ver os outros episódios, porque eu fiquei com muito medo de ser capturado por um funcionamento que aí não seria naturalmente o nosso. Exato. Né? Mas saindo daqui eu vou querer poder ver as pessoas que já passaram por aqui, que são pessoas que eu respeito muito. Desejo sorte para vocês, né? Sei que vocês estão tentando alcançar outras praças, né? Que não sejam só aqui o do Rio de Janeiro. E obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Se lembrem de se inscrever no canal e dar o joinha. Abraço.